O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 195, Conectando Stakeholders, o poder do engajamento no ESG. E olá, ouvintes do Beabá da Sustentabilidade. Hoje nós vamos mergulhar em um tema fundamental para o sucesso de qualquer estratégia de sustentabilidade: o engajamento de stakeholders. Enquanto muito se fala sobre os pilares ambiental e de governança G, do ESG, o social ainda é frequentemente subestimado, o S, ou reduzido a iniciativas de investimento social privado. Mas a verdade é que o engajamento de stakeholders vai muito além disso. Ele é chave para construir relações genuínas, alinhar expectativas e criar valor compartilhado entre as empresas, comunidades, governos e outros atores. Então, para ajudar a nos desvendar esse universo, a gente vai receber hoje aqui o Marcelo Aversa, que é sócio-diretor da Conecta, consultoria especializada em sustentabilidade. O Marcelo ele tem mais de 20 anos de experiência, ele é um dos maiores especialistas em engajamento de stakeholders no Brasil, e ele vai nos mostrar como essa prática pode transformar não apenas os negócios, mas também a sociedade. Renato, Marcelo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho por aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no episódio 195 e dar um pouquinho da minha contribuição sobre esse tema, né, e sobre esses debates que vocês vêm promovendo aqui nesse espaço. Olá, Gustavo. Olá, Marcelo. Bem-vindo aqui ao Beabá da Sustentabilidade. Prazer receber você. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, muito esclarecedora aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Entender um pouquinho mais sobre como que vocês trabalham, né, nessa questão do engajamento dos stakeholders, principalmente com o lado social, né, para a gente trazer um pouco mais esse S aí do ESG. E para a gente começar aqui essa conversa, Marcelo, antes da gente entrar diretamente nas nossas perguntas, assim, acho que seria legal você contextualizar um pouquinho para a gente, né, um pouco da sua história, da sua carreira, como que você atua hoje, né, na Conecta, a gente conhecer um pouquinho mais de você. A gente falou rapidamente ali na introdução, mas é sempre legal ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais quem a gente está conversando, né, por suas palavras, não as nossas. Legal, obrigado então pelo espaço. Eu tenho a minha carreira toda voltada para a consultoria. Então, tenho lá mais de 20 anos escrito lá na carteira de trabalho. Naquela época, a gente falava consultor em responsabilidade social corporativa, a gente ainda não usava muito esse termo sustentabilidade. Então, construí essa carreira passando por 3 consultorias, sempre com evolução, né, desse foco. Há 10 anos atrás, junto com uma outra sócia, tive a iniciativa de fundar a Conecta, né? Então já era sócio de outras consultorias, né? Já fui passando, uma consultoria especializada em engajamento com partes interessadas. Então essa decisão de fundar, né, de desenvolver um negócio nesse sentido, foi justamente pela complexidade da evolução do tema sustentabilidade, né? E hoje o ESG, que a gente se fala muito, né? A complexidade e as diversas especialidades necessárias, né, para a atuação nessa área. Então, hoje a gente tem uma infinidade de temáticas que se desdobram dentro dessas letrinhas, né, e a gente entendeu o engajamento com os stakeholders como um elemento estratégico para essa jornada. Eu sou um profissional de comunicação, passei por 2 mestrados, sempre nessa linha de sustentabilidade, desenvolvimento social. Me especializei bastante nas normas de sustentabilidade, né?
e nos últimos 10 anos, como eu disse, dando foco integral, né, para essa questão do engajamento, seja em estudos, em metodologias e em trabalho, né? Então, o nosso trabalho é focado para isso e depois, obviamente, a gente entender um pouquinho o que é o engajamento, né? O que são essas frentes de trabalho, né? De relacionamento da empresa com a sua comunidade. Mas, basicamente, é isso. A Conecta é uma consultoria, então, especializada para isso, conta com um time forte, transversal, né? Com diversas formações, para esse grande desafio aí, que todos estamos juntos, né, para a sustentabilidade empresarial. Legal, Marcelo. E, bom, começando, né, a parte das perguntas, mais propriamente, como é que você define o engajamento de stakeholders e por que ele é tão crucial para o sucesso das estratégias de sustentabilidade, né? A gente já começa com uma pergunta fácil aqui. O engajamento com stakeholders, né, nós entendemos como uma premissa para a sustentabilidade empresarial, né? Então, é uma condição sine qua non para a execução, para a definição de qualquer estratégia, né? A definição dos stakeholders, antes até da gente evoluir um pouquinho, né? Eu queria trazer essa perspectiva dessas palavras um pouco separadas, né? Então, a gente ligar isso tudo. A primeira questão do engajamento, né? Quando a gente fala de engajamento, a gente fala de todas as formas de interação, dos mecanismos que existem de informação, né, de diálogo ou de prestação de contas, né, de parcerias. Então, existe o que a gente chama, inclusive em uma das normas, referência, que a gente chama de contínuo do engajamento, né? Então, ele pode, obviamente, ir para os dois lados. Não existe um local onde as empresas devam estar, senão, né, a partir do conhecimento do seu ambiente, dos seus stakeholders, para a definição dessa estratégia. Então, esse contínuo, ele vai desde uma questão muito mais simples, de um monitoramento, de um stakeholders, de uma observação, até um outro nível do empoderamento, do estabelecimento de parcerias, né? Então, o que eu queria primeiro é trazer essa amplitude quando a gente fala do engajamento. A gente fala de diagnósticos, né? A gente fala de consultas, a gente fala dos canais de diálogo, dessas parcerias institucionais, do próprio investimento social, como você citou. Então, são frentes de engajamento, e é importante dizer que o engajamento ele tem que estar proporcional ao impacto positivo ou negativo das empresas nas suas operações, né? Então, o quanto eu sou significativo do ponto de vista dos impactos negativos e positivos nesse meu entorno, vai fazer com que eu priorize meus stakeholders e priorize os temas que são importantes. Então, o engajamento tem que ser visto, no nosso entendimento, com essa amplitude. E stakeholders, de uma forma muito simples, a gente poderia entender os stakeholders no sentido corporativo. Vamos pensar uma indústria com a sua operação local, uma fábrica, né? Então, nós temos os stakeholders no âmbito corporativo e nós temos os stakeholders no âmbito da operação da empresa, né? Então, esses níveis de stakeholders são muito importantes para você definir uma estratégia de sustentabilidade que tem alguma intervenção, né, busca algum impacto positivo, seja no meio ambiente ou seja naquela sociedade, sem consultar essas próprias partes interessadas, né, naquele evento. Então, é uma estratégia um pouco solta, e eu diria assim, fazendo um pouco de comparação até com estratégia de mercado, né? Então, existe uma série de formas de consulta, né, para os stakeholders, para a gente definir uma abordagem, um produto, né? E assim ocorre com os stakeholders também. Então, nós temos um engajamento nesse sentido amplo e os stakeholders nesse dois níveis. Quando a gente fala de estratégia, né, a gente está falando de alguma coisa relevante, alguma coisa que vai nortear as ações sociais, ambientais e de governança, como você falou. Então, é uma premissa, é uma condição que os stakeholders dessa empresa contribuam com essas estratégias, pois são os principais impactados, né, beneficiados ou não dessa atuação da empresa. Então, basicamente, o nosso entendimento é de um elemento crucial
para que você, a partir dessa leitura, né, desses stakeholders, você possa realmente calibrar a sua estratégia, né? Isso tudo de acordo com o seu setor, com o seu negócio, com o seu contexto. Obrigado pela explicação, Marcelo, bem didática aí, essas definições. E a gente e hoje, quando a gente fala do ESG, muitas empresas elas ainda associam, né, o lado social com apenas ao investimento social privado, né? E aí a gente queria entender como que esse engajamento dos stakeholders ele pode ir além apenas, né, desse investimento social privado e qual o impacto real no desenvolvimento sustentável quando a gente promove o engajamento dos stakeholders para promover, né, o desenvolvimento do S aí, do ESG. A gente vai entrando um pouquinho mais da prática, né, saindo um pouco desse monte de conceito. Sim. Mas a ideia, quando a gente fala de uma premissa, né, de uma condição, é que o engajamento com os stakeholders não esteja dentro do S, né? Na verdade, nós entendemos que ele antecipa o ESG e ele está, de forma transversal, linkado a todas essas questões, né? Então, por exemplo, é muito fácil dar exemplo no S, né, até na questão ambiental, mas na própria governança, né, o engajamento com stakeholders, naquele nível, obviamente, corporativo de stakeholders que eu citei no início, há vários elementos dos protocolos, de todas as normas ESG, que vão envolver ou vão solicitar essa participação dos stakeholders na alta governança, né? Então, como é que a gente traduz isso? Como é que é o engajamento na prática até que o meu conselho de administração possa ter conhecimento dos meus riscos e das minhas oportunidades socioambientais lá na minha unidade de operação, né? Então, essa trajetória do engajamento, ele precede essas definições todas no nosso entendimento. Então, dentro de um aspecto de governança, por exemplo, você vai ter os relatórios de sustentabilidade como um elemento de prestação de contas, que, por sua vez, precisa ser elaborado a partir de um processo de engajamento que define uma materialidade para um relato. Você tem um comitê de riscos socioambientais dentro dessa empresa, né? Como que a gente vai pensar num risco socioambiental lá da operação se eu não consultei de alguma forma com um diagnóstico ou se eu não tenho um canal, né, de reclamações para poder trabalhar essa informação para esse comitê de risco? Então, mais do que um equívoco de associar ao S, eu entendo, Renato, de não entender o engajamento como um passo anterior, exatamente para a definição das estratégias, né? Então, quais são esses meus stakeholders numa perspectiva corporativa, né? O impacto que eles podem causar à minha operação, ao meu negócio, e vice-versa, o impacto que eu causo, né? Então, a relevância de cada stakeholder para a construção das minhas políticas de sustentabilidade, que vão basear as minhas estratégias, e aí por diante. Tem um equívoco também, Renato, Gustavo, se me permitem, que é associar o engajamento com stakeholders ao S, né? Ele é uma prática, mas ele não se reduz a isso, ao investimento social. Mas associar diretamente ao engajamento a materialidade para o relato de sustentabilidade, como esse processo fosse único, né? Assim, eu faço um engajamento, defino a materialidade, publico o meu relatório. Não, a gente está vendo que o engajamento, ele permeia diversas áreas da empresa, ele conversa com fornecedores corporativos ou locais, com comunidades, com o poder público, como o Gustavo citou, né? Então, é uma variedade de grupos que tem o seu nível corporativo e tem o seu nível local. No nível local é onde ocorrem os impactos negativos e positivos dessa operação, né? Então, a gente tem essa tendência também de associar esses stakeholders ao sinônimo de comunidade local, de sociedade. Mas dentro dessa comunidade, sociedade local, ou seja, dentro desses stakeholders locais, você tem diversos grupos, né? Como o poder público, como eu citei, os fornecedores, os terceiros, os vizinhos de muro, os representantes das organizações sociais, os parceiros para a educação, né? Então, essas classificações, esse entendimento, ele é muito importante. Para nós, sem o entendimento de quem são esses stakeholders,
você não evolui para o segundo passo, que é a definição das suas estratégias de sustentabilidade. Nem consegue ver parte de materialidade, nada, né? Porque se você não sabe com quem você se relaciona todos, como é que você vai definir onde vai ser exatamente seus impactos, né? Muito importante isso mesmo. E seguindo nessa linha, né? Qual que são os principais desafios, né, que as empresas encontram quando elas estão tentando engajar os stakeholders de forma efetiva, e especialmente quando a gente fala, né, da diversidade que é o Brasil, né, que é um país gigantesco, que é um país com várias culturas, e que também acaba nesse aspecto, né, poder impactar em relação ao engajamento, né, aos desafios, né, que a gente tem para fazer esse engajamento. E a sua própria pergunta, né, traz essa reflexão. A diversidade é tão grande, né, em todos os sentidos, né, social e ambiental, que a importância do engajamento ela aumenta nesse sentido do profissionalismo, das ferramentas corretas, né, do entendimento da importância, né, daquela operação que está lá naquela comunidade pequena, mas que de repente ela é vizinha a uma comunidade tradicional que possa estar sendo impactada, né, pela sua operação. Então, essa diversidade do nosso país, ele só aumenta a necessidade do engajamento de uma forma profissional, do entendimento desse processo como um processo muito importante para a gestão de riscos e oportunidades socioambientais, né? Então, a gente está falando muito nesse sentido de impacto, né, pensando nessa questão negativa, mas também no impacto positivo, né, de eu entender como empresa o meu papel ali no desenvolvimento local, que vai beneficiar a minha operação, seja por mão de obra, seja pelo envolvimento da comunidade em outros aspectos, fornecedores desenvolvidos, né? Então, isso, na minha opinião, ele só, como a própria pergunta, né? Ele só aumenta a importância da execução de uma forma profissional desse engajamento, né? Então, hoje a gente tem uma série de protocolos que exigem, por exemplo, o diálogo com comunidades tradicionais, né? Seja quilombolas, seja indígenas. Então, são trabalhos de especialistas, né? Nesse sentido, eu acho que a gente tem que ver o engajamento nesse sentido da diversidade. E você teria algum exemplo de casos que você possa compartilhar, obviamente, né, Marcelo? E para demonstrar, né, como que esse engajamento de stakeholders ele realmente traz esses resultados, né, para a empresa e para essas comunidades quando envolvidas? Eu talvez não cite um exemplo, um nome de uma empresa, não quero nem ser tendencioso para algum projeto nosso e também para os demais que, né, são relevantes, mas talvez eu possa citar alguns exemplos de tipos de projeto de engajamento, né, que para determinados setores são interessantes. Mas eu queria citar um caso, um exemplo que se tornou público, não vou citar os nomes, mas as pessoas podem pesquisar facilmente também, porque foi uma informação pública, né, saiu aí nos jornais, mas de uma empresa cervejeira, uma marca de cerveja famosa, que abriu uma unidade operacional em determinada cidade de Minas Gerais, chamada Pedro Leopoldo, que eu conheço bastante, que é uma cidade com um alto valor social, cultural, histórico e ambiental. Inclusive, nessa cidade foi encontrada, se vocês me recordam até o nome daquele fóssil, tem um nome de uma mulher bem antigo, né? Então, eu não vou me recordar agora, né? Mas é um dos, inclusive, mais antigos aí em estudo. Mas fechando isso, né? Só para exemplificar o alto valor desse local. Essa empresa, ela fez, dentro dos procedimentos de licenciamento, as consultas, as audiências públicas, né? Que são comuns nos processos aí de novos empreendimentos, né, ou renovações de licença, né, também. E foi apontado por essa comunidade bastante resistência
a instalação dessa fábrica, por todas essas questões, inclusive pelas questões, é uma cidade que tem bastante caverna, água, pelo impacto que esse empreendimento poderia causar nesse sentido amplo. Essa empresa, ela decidiu, então, não instalar a sua unidade lá. Então, o que eu quero trazer aqui como exemplo é da importância que essa consulta, mesmo formal, por esse espaço, tomou na decisão de uma empresa, na sua instalação, já pensando não só nos impactos, obviamente, que foram relatados, que são de fato, mas também na dificuldade que ela teria de engajamento local. Então, mesmo com a geração de emprego, de impostos, essa comunidade empoderada trouxe para essa fábrica essa perspectiva. E o mais interessante dessa história é que essa comunidade empoderada, ela foi empoderada por outros programas de engajamento de uma grande cimenteira, fábrica de cimento que existe nessa localidade, porque ela possuía programas de educação ambiental, de comissões com a comunidade, trabalhou muito o tema ambiental, até como uma condicionante, uma forma de minimizar os seus impactos, mas também de envolver a comunidade na preservação, inclusive na fiscalização dos seus próprios impactos, né, eu digo da empresa. Então, quando se estabelece uma comissão consultiva comunitária, né, o objetivo é que esse grupo possa sugerir, e ele precisa ser empoderado. Então, o empoderamento de uma empresa no engajamento, né, fez com que outra unidade, outra empresa decidisse seguir um outro caminho, pensando em sua. Então, eu acho esse exemplo muito maduro de quanto às consultas, né? Mas eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, eu gosto muito quando o engajamento ele vira esses impactos, obviamente, sociais, né, positivos para a empresa e para a comunidade ou para os stakeholders. Vamos pensar, por exemplo, de integração na cadeia produtiva, desenvolvimento de fornecedores. A gente tem casos de grandes empresas, por exemplo, de cosméticos, que conseguem preservar, valorizar a biodiversidade, envolvendo comunidades locais, num extrativismo sustentável. Então, isso é fantástico, né? Isso é feito com diálogo, com engajamento, com parcerias, né? Com todo esse sentido, com capacitação. Programas quando você consegue, independente se é o extrativismo ou se é uma comunidade tradicional, envolver aquele município, né, na formação de novos fornecedores, né, de novas empresas. Como você vai desenvolver um projeto se você não entende, junto com secretarias ou com os órgãos ligados a comércio, indústria, ou com a própria população, qual que é a mão de obra necessária, qual que é a afinidade que esse público tem, qual é a necessidade de capacitação para você desenvolver um projeto desse, né? Aí vamos pensar longe. Num projeto de engajamento desse, né, o quanto eu gerei de renda indireta como fornecedores que não estavam previstos, o quanto eu economizei de combustíveis fósseis e, consequentemente, de emissões. Então, esses projetos que interligam, e aí, Gustavo, essa nossa sopa de letrinha, S, né? Quanto mais eu acho que a gente vê isso tudo de uma forma transversal e os stakeholders aí, facilita também. E projetos, obviamente, de desenvolvimento comunitário, desenvolvimento de fornecedores, por exemplo, transporte. A gente tem questões muito importantes. No Brasil, o transporte rodoviário, né? A gente não precisa nem falar muito a relevância, né, desse transporte rodoviário. Nós temos muitas questões de direitos humanos em várias cadeias, né? Então, um projeto de engajamento para tratar uma temática muito importante que se desdobra em outros temas. Lá no stakeholder corporativo, os meus parceiros de fornecimento, lá no meu stakeholder local, que é aquela agência do caminhão, que é o transportador, né? Então, esses são exemplos que ligam impactos negativos ou positivos, a percepção da importância da empresa naquele contexto, que vai muito da questão de renda, de desenvolvimento socioeconômico, de mão de obra, né? Para que você consiga envolver realmente as partes interessadas, né? E quanto mais múltiplo nesse sentido, né? Então, os exemplos que eu gosto são dessa natureza, de empresas que associam ao seu negócio, à sua cadeia produtiva, né? Às vezes você vê a empresa fazendo lá investimento social, mas eu não vejo ligação, de repente, com
com o próprio município ou com a estratégia da empresa. E mais do que isso, o que a gente tem visto bastante é as empresas desenvolvendo essas formas de engajamento local, sem ainda, Gustavo, ter essa primeira visão de quem são esses grupos e quais são os meus impactos, para que eu seja assertivo nesses exemplos que eu tentei ilustrar aqui, né, de uma forma genérica. Só uma curiosidade rápida aí, desculpa, Gustavo. O nome do fóssil é a Luzia, Marcelo, que você Isso não lembrou. mesmo, a Luzia. Eu ia falar a mesma coisa também. Luzia, me foge sempre o nome dela. Mais de 11 mil anos, né, tem o crânio descoberto. Então, talvez, Renato, não sei, na década de 70, de 80, de 90, talvez até em 2000, eu não sei se não sei se você é usado 2010 e me ajudem, mas não sei se uma decisão dessa seria tomada nesse sentido, com um comitê executivo, olhando a perspectiva da sustentabilidade, né? Podem ter outros fatores, né? Assim, eu não estou me aprofundando no caso, eu só estou dando um exemplo de como a voz das partes interessadas, então, foi uma obrigação consultar, mas como a voz, né, é importante, e por isso que a empresa precisa voluntariamente criar esses mecanismos de engajamento, porque o engajamento alimenta as estratégias empresariais, você se configura esse ambiente, que cada vez está mais complexo, né, como nós temos visto aí. Com certeza, é algo que tem mudado bastante, acho, né, em relação às decisões, mesmo a gente tem exemplos antigos, similares a este, encontrar fóssil ou encontrar algo e ter sido construído a planta em cima do local e tal, coisas que hoje em dia a gente vê que as empresas que têm essa gestão tão implementada, elas acabam, né, olhando com mais carinho e aí decidindo, né, de forma mais ampla como vão fazer as suas ações, né? E aí, falando em relação a ferramentas e metodologias, né, o que são as principais que você recomenda para que as empresas que queiram iniciar, aprimorar o seu processo de engajamento de stakeholders comecem a utilizar? Eu acho que o primeiro passo como ferramenta, né, são o desenvolvimento dessa inteligência, né, desses mapeamentos, né, do conhecimento do seu entorno, desses diagnósticos, né, esses mapas, essas priorizações, ou seja, um pouco do que eu falei anteriormente, né, ainda falta esse conhecimento dos stakeholders, mas como normas, padrões de referência, né, nós utilizamos a norma A1000, que é da organização Accountability, então ela tem uma norma específica para o engajamento com stakeholders, que vai trazer um pouco do que eu tentei ilustrar para vocês, do engajamento como um princípio dentro da sustentabilidade empresarial, né, como uma premissa para o desenvolvimento dessas estratégias. Os protocolos do IFC, né, desse braço do Banco Mundial para investimento, eles são muito interessantes, então a gente usa muito os princípios socioambientais, né? Existem vários cadernos e muitas das ações hoje de mercado vêm a partir desses investidores. Então, há uma série de bancos, de financiadores que exigem protocolos, né, de sustentabilidade ESG, né, como a gente fala, no sentido amplo, mas todos trazem essa linha do engajamento e o IFC é o mais completo no nosso entendimento. Tem normas, por exemplo, setoriais que são muito importantes. Então, quando a gente fala de papel e celulose, a gente tem a FSC, que aborda umas, né, a gente sabe, sempre está lá na embalagem, né, ela aborda uma série de questões, né, mas o engajamento com os stakeholders, ele está presente, porque eu tenho uma operação florestal, que passam caminhões do lado do meu entorno, onde eu tenho, não só por esse motivo, mas outros motivos, riscos socioambientais, então eu preciso estabelecer um diálogo quando eu vou fazer minha operação, então é isso que preconiza uma norma como essa. A Bom Sucro, por exemplo, que é uma norma para o setor sucroenergético,
ele também tem uma série de aspectos que vão desde a produção sustentável, questões que eu não saberia abordar aqui para vocês. Mas o elemento partes interessadas, ou stakeholders, né, como um sinônimo aqui, ele é crucial e presente em vários dos princípios dessa norma, né? Desde lá do canal de denúncia, de reclamação, até essa identificação dos valores, dos altos valores culturais, sociais que envolvem o engajamento, né? Então, nós temos aí hoje todas as normativas europeias, né? Todas as normas ou os padrões vão falar do engajamento com o stakeholder. Eu acho que a grande sacada, Gustavo, talvez seja entender o seu negócio, né? Entender as normas que são mais aplicáveis, né? Nós temos criado ferramentas que integram todas essas normas como um grande mapeamento do que seria o engajamento, para que a gente possa mapear o que cada norma realmente estabelece. Os elementos são muito comuns, tá? Isso que eu posso dizer para vocês, isso é uma boa notícia, né? Os elementos são muito comuns para todas as normas, e aí essas 3, 4 referências que eu citei são as nossas bases metodológicas, né? Em outras questões que a gente usa mais no sentido da execução do engajamento, mas para um bom mapeamento, para o entendimento da importância do estabelecimento de uma política de partes interessadas, eu recomendo essa leitura dos documentos da AMIL, da Accountability, que é essa organização inglesa. E Marcelo, olhando para um horizonte para o futuro, como que você vê a evolução desse engajamento dos stakeholders para os próximos anos, principalmente, né, com essa tendência ESG, né, e a pressão por transparência e responsabilidade social cada vez mais crescente? Você acha que é uma coisa que, né, as empresas vão começar a querer adotar mais? A gente estava até fazendo uma conversa mais cedo, né, Gustavo, com uma outra entrevista, falamos um pouco, né, do governo dos Estados Unidos, que tem feito vários, né, programas, que as empresas estão deixando de lado questões ESG, né, não se engajando tanto com o tema e às vezes as coisas retrocedendo um pouco. Mas na questão do engajamento, você acha que vai crescer? Como que é a sua visão para o futuro, assim? Não tenho como responder a pergunta sem comentar a questão, né, das empresas, né? Eu absolutamente vejo dessa forma. É um debate que eu às vezes nem gosto, é um debate que eu não gosto de entrar, porque às vezes até acho que é muito tumulto para pouca coisa, né? A gente tem uma evolução aí do entendimento dos mercados, né, que é muito maior do que algumas questões políticas, então eu não vejo isso, né? E aí eu vejo o engajamento com stakeholders, assim como as demandas ESG, em constante evolução, porque, como a gente viu, né, e discutiu um pouco desde o início, são aspectos totalmente integrados, né? Eu acho que vejo bastante evolução nos mecanismos de financiamento, impondo essas questões socioambientais e, obviamente, também o engajamento. Vejo essas ferramentas, esses protocolos de exportação, né, essas barreiras não tarifárias, socioambientais, né, pertinentes, né, talvez barreiras não seja a palavra adequada, né, vamos retirar. Às vezes a gente tem um ajuste, e aí já vem às vezes um alarde, estão deixando, afrouxando. Eu acho que a gente está numa evolução e as coisas são constantes, né, é uma trajetória de adequação, né, das empresas. Eu acho que sem retorno, na minha opinião. Então, assim, sou otimista do ponto de vista de negócio, Renato, né, pensando nisso, mas otimista de que outras ações, como esse exemplo que eu dei da empresa da cerveja, né, também possam ocorrer. Então, o envolvimento dos stakeholders, da sociedade, cada vez mais exigente, entendendo muito mais que as empresas também fazem parte da solução, né, para essas trajetórias. Então, essa cobrança, né, esses canais que vão ser cada vez mais demandados, né? Então, eu vejo com uma evolução sem retorno e espero que os stakeholders, como eu vinha dizendo, possam influenciar decisões como essa da empresa e também que as empresas possam evoluir nesse engajamento local, né, na tratativa desses impactos, no desenvolvimento
dessas comunidades, a gente tem muito ainda a evoluir, tá? São poucos setores ainda que estão ainda buscando, e eu atribuo isso aos mecanismos de financiamento e às normas, o mercado, né? Essas ações não são instrumentais, mas com certeza elas levam para essa trajetória aí, né, da sustentabilidade empresarial. Então, esse é o caminho sem volta. Com certeza, por mais que a gente tenha tido alguma mudança de legislação em um outro país querendo barrar, mas a gente vê esse movimento assim como algo que também não tem volta mesmo, porque as empresas precisam agir, a gente tem todos os problemas relacionados à mudança climática, à parte ambiental, mas também as sociedades buscando que as empresas sejam também mais, a sociedade como um todo, eu falo, né? Buscando que as empresas tenham um impacto positivo, né, na sociedade. E aí elas vão sendo cobradas de todos os lados para ter esse tipo de envolvimento, ter um papel social mais relevante, um papel ambiental menos negativo, mais positivo, e aí acaba sendo, né, mesmo que as pessoas não falem em sustentabilidade no termo, isso vai ter que ser buscado pelas empresas, né? Cada vez mais eu acho que as sociedades estão se tornando mais maduras nesse aspecto, né? Porque a gente tem, acho que, uma curva mesmo falando em relação ao capitalismo, em relação a modelos de negócio empresarial, que, no primeiro momento, era uma maravilha, tudo que as empresas faziam, a sociedade era novidade e era tudo muito bom. Agora, com mais de 100 anos desse modelo de grandes corporações, de grandes empresas, a gente vai aprendendo que tem os lados positivos e os negativos, e a gente vai, como sociedade, né, impondo que as empresas atuem de forma consciente para gerar, né, o positivo ser maior do que o negativo, né? Não ter tantas externalidades negativas, e sim buscar externalidades positivas e melhorar a sociedade como um todo, né? Eu acho que isso vai bem né, em linha com o que você falou durante a nossa conversa até agora, né? Se você até me permite acrescentar, né, por exemplo, quando você fala sociedade, né, não é de hoje as pesquisas com clientes, né, com consumidor, né, na escolha do produto, obviamente que isso evoluiu bastante, as sociedades, né, países mais conscientes nesse sentido, mas o Renato citou a questão política norte-americana, né, a gente não pode deixar de citar, por exemplo, nessa sua linha, o que aconteceu com a Tesla, né, nos últimos meses aí, né, na Inglaterra também, preciso ler superficialmente, mas me parece que teve uma queda de venda significativa, né, assim, na Europa. Então foi uma influência política, uma tomada de decisão, uma resposta dos clientes, e assim a gente tem outros, né, acho que a gente tem bastante para evoluir como sociedade nesse sentido. Então, de novo, queria reforçar o exemplo que eu dei, né? E aí, falando da cidade de Pedro Leopoldo, que eu trabalhei bastante, mas dando esse exemplo de uma sociedade também empoderada, que conseguiu dialogar com uma empresa e, de repente, olha, talvez não seja, simplificando a fala, né? Talvez aqui não seja o melhor local para a sua instalação, devido a todos esses impactos, esse comprometimento, né? Então, é um pouco nesse sentido. Muito bom, Marcelo. Acho que tudo que a gente conversou, né, esse nosso papo aqui, traz umas mensagens e um tema muito importante ser trazido, ser levantado aqui para os nossos ouvintes, acho que bem relevante. E a gente sempre gosta, antes de encerrar aqui, né, a gente se despedir, enfim, de passar para
porque a gente está conversando, para deixar uma mensagem para as pessoas que aqui estão nos vendo, nos assistindo, a respeito de toda essa conversa, né, fazendo um fechamento sobre o tema. E aí também, né, aproveitando essa oportunidade, se você quiser deixar algum contato ou redes sociais em que as pessoas possam te buscar, fica à vontade. Mas para a gente fechar, fazer um fechamento sobre a importância dessa discussão, o que você fala aí para as empresas que estão buscando trabalhar mais o engajamento de stakeholders, como que elas podem começar a estruturar isso internamente ou como buscar vocês para auxiliá-las? Tá, joia. A mensagem primeiro de agradecer o espaço, né, e esse bate-papo muito interessante, muito produtivo, né, espero ter contribuído também aí para um pouquinho, né, para essa discussão. A mensagem é de otimismo sempre, Renato, com a última pergunta que vocês fizeram da evolução, né? Então, eu estou um pouco mais de 20 anos, como falei, evoluindo com o próprio conceito e prática, né? Então, essa prática da sustentabilidade. Lembro que no passado a gente ia para as empresas para apresentar o conceito, a importância daquilo de uma forma muito superficial até, nesse sentido, né, do pragmatismo empresarial, né, do valor agregado disso tudo. E hoje a gente está numa nova era, né, passou esse processo todo, temos muito para caminhar, né, mas vejo os atores que são importantes nesse desenvolvimento se mexendo, né, todas as organizações, empresas sérias, né, e o desafio é isso, a gente tem que evoluir sempre a maturidade dessa temática também, né, na própria gestão das empresas, assim como foi para outras temáticas também. Acho que a gente ainda está muito nesse caminho dos ajustes conceituais, né, das normas, e aí com certeza vão aparecer algumas questões nesse sentido, olha, não era, e, né, agora virou moda, né? Mas se teve alguma coisa em algum momento que isso foi moda, ele já passou há bastante tempo, há décadas, né? Hoje é um fator aí de sobrevivência empresarial em amplos os sentidos. Então a minha visão é de otimismo e de esperança que nós, como consultores, os profissionais consigam, né, influenciar essas decisões, envolver as partes interessadas, né, por princípio, no desenvolvimento aí dessas estratégias, né? Então, eu sou otimista com esse movimento. Talvez a minha fala, então, para encerrar, seja realmente que a gente foque naquilo que é importante, né? E, de repente, aí esses debates, às vezes, tiram um pouco da energia da sociedade para aquilo que é importante, né? A Conecta, vocês podem achar ela no LinkedIn, Conecta Consultores Limitada. Por lá a gente pode fazer contato, também estou no LinkedIn também, para as pessoas, né, se quiserem conversar, tirar alguma dúvida do que foi falado agora também, né, quiserem bater o papo. Basicamente o nosso contato com as pessoas pelo LinkedIn, se quiserem conhecer o nosso site também. Mas é isso, Renato, Gustavo, agradeço bastante a participação. Mais do que, né, falar um pouco falar da Conecta, eu fico aí com o nosso otimismo, né, com essa visão positiva que a gente pode encerrar com essa conversa, né? Espero que tenha sido produtivo aí para vocês também. Não, com certeza. Acho que a gente agradece a sua participação, trazendo, né, mais luz sobre esse tema que a gente já deve ter trazido algumas vezes, só falando aqui nesses 195 episódios que a gente já teve, mas é sempre bom repassar e trazer esse tipo de informação para quem está assistindo pela primeira vez, para quem não tem ainda tanto conhecimento sobre o tema da sustentabilidade, está começando, que você falou disso, eu lembrei de um caso de alguns anos atrás que eu estava fazendo uma consultoria numa empresa e eles precisavam de um ponto focal para a área de ESG, e aí eles chamaram um profissional de RH
para ser o cara do ESG, e ele veio para a reunião para a gente e ele perguntou o que é ESG, porque, tipo, eu sou o head de ESG da empresa agora, mas eu preciso descobrir o que é isso. Tipo, o primeiro contato dele já foi com a consultoria. Ele falou, vocês têm que me preparar, me dar um curso de ESG agora, para daqui 2, 3 meses, quando a gente fizer esse projeto andar, eu já tá num nível melhor. Então, a gente percebe que hoje em dia isso já não acontece mais com tanta... de forma tão comum, né? Que as empresas agora já sabem mais os temas, já vêm buscar as consultorias de uma forma mais profissional, já entendendo, né, o que é o mundo do ESG, o mundo da sustentabilidade, o que são as partes interessadas, os stakeholders. Eu acho que, mas mesmo assim, a nossa função como podcast é sempre divulgar o conhecimento e levar a mais gente, para a gente cada vez mais ter mais gente conhecendo sobre o tema. É isso. Só um ponto final. Era fácil, até mais fácil ser consultor no passado, né? Hoje você tem um amplo conhecimento, né? Então eu vejo pipocar muito, né? Assim, óbvio que os profissionais da nossa área cresceram e é muito importante que a gente cresça dessa forma juntos, né? Mas hoje, para você ser um consultor em sustentabilidade, é muito mais complexo, né? Do que você está discutindo com o seu cliente, as complexidades técnicas são muito altas, os profissionais são altamente capacitados, né? Mas isso é ótimo para todos nós, né? Com certeza, Marcelo, mas é bom a gente sempre estar, né, trazendo pessoas com conhecimento igual ao seu. Acho que ajuda a todos que estão nos escutando aqui a aprenderem cada vez mais. É o intuito, igual o Gustavo falou, do podcast sempre. Então, obrigado aí pela sua participação, por compartilhar toda essa sua experiência de longa data aí trabalhando na área. A gente sempre está de portas abertas aqui para trazer esse tema e outros, quando você quiser, sempre convidado para voltar, a gente poder discutir mais um pouquinho sobre SG, sobre sustentabilidade e diversos outros temas. Acho que sempre é bem-vindo. Agradeço novamente aí a todos também que nos assistiram, estão aí nos ouvindo, às vezes no seu deslocamento do trabalho ou na academia, enfim. Muito obrigado. Até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. E aqui o Beabá é sustentável. Agora ficou com você o fechamento, Gustavo.